Olá, que bom ter você por aqui. Se você não me conhece, meu nome é Juscelma, sou terapeuta transpessoal e aqui nesse canal eu compartilho assuntos sobre comportamento, consciência e espiritualidade. Então, se você gosta desse tipo de assunto, eu te convido a fazer parte aqui do canal. E se você já é inscrito, que bom vê-lo aqui novamente. Não esquece de ativar as notificações para ficar sempre por dentro das ações aqui do canal. E o tema do vídeo de hoje é o chamado para o autoconhecimento. Como que nós percebemos que está no momento de buscarmos uma nova perspectiva de vida? Porque o autoconhecimento, ele é aprender mais sobre nós mesmos. Só que quando nós aprendemos mais sobre nós mesmos, naturalmente nós vamos buscando outras coisas para fazer, vamos descobrindo novas habilidades, como que a gente faz isso? E existem alguns sinais que indicam que nós estamos sendo chamados pela nossa voz interna a realizarmos algo fora da nossa zona de conforto. É o momento que a gente precisa estourar a bolha ou sair da caverna para buscarmos o novo, entender o que tem lá fora nos chamando para o crescimento. E aqui entra um ponto muito legal desse chamado, é que o autoconhecimento, ele só acontece quando nós estamos conscientes deles. Por quê? Porque à medida que nós vamos amadurecendo, nós vamos fazendo escolhas conscientes. Quando nós não compreendemos que nós estamos dentro de um processo de autoconhecimento, essas questões da vida, elas vão acontecendo naturalmente, porque faz parte do ciclo da vida, só que nós não temos consciência. Então, nós vamos, de certa forma, acreditar em uma crença, por exemplo, que é o destino, que está predestinado. Isso até me lembra uma frase de Jung que diz isso. Até você se tornar consciente, o inconsciente vai te dirigir e você vai chamá-lo de destino. Então, quando nós compreendemos que nós estamos, de certa forma, entrando em uma nova fase em que vai exigir de nós novas posturas e uma renovação do nosso paradigma, da forma como a gente enxerga o mundo, nós começamos a compreender como que nós podemos fazer escolhas mais conscientes. E o chamado, ele vem dessa busca, desse ponto de partida. Algo rompe em nós, existe um desconforto interno com a vida que nós estamos levando. Então, nós vamos percebendo que algo novo precisa ser buscado. Muitas vezes, a gente nem sabe qual que é o caminho que a gente vai seguir. A gente só sabe que aonde a gente está, a gente não pode mais ficar. E esse lugar que eu falo é essa segurança que nós temos, as nossas crenças, os nossos valores, aquilo que a gente acredita. Então, a vida vai sacudindo a gente. Então, às vezes, a gente parece que está de cabeça para baixo. Tudo que a gente acreditava começa a se romper. Muitas vezes, as pessoas elas recebem um chamado da vida através de rupturas muito mais bruscas, como, por exemplo, um momento de perda de um ente querido. A vivência do luto faz com que essa pessoa ela comece a ter uma perspectiva diferente da vida. Comigo aconteceu assim, o meu primeiro chamado para uma mudança de perspectiva foi através de uma fase de luto que eu estava passando. Então eu fui buscar compreender um pouco mais sobre o que era espiritualidade. Para outras pessoas é uma perda de emprego, onde ela vai precisar se reajustar num novo estilo de vida. Muitos terminam seus relacionamentos e começam a descobrir novos talentos, começam a buscar como eles podem responder, vamos dizer assim, perguntas que já existiam dentro de si, mas de alguma forma eles estavam conformados com a falta de resposta. Então, esse chamado diante do desconhecido é como se fosse um senso de urgência e que a gente não sabe exatamente o que nós estamos buscando, mas nós estamos buscando algo diferente. Talvez você já tenha tido essa experiência de ir abrir a geladeira para procurar algo porque você está ali sentindo algo que você acredita que é fome, mas quando você abre a geladeira ou você abre o armário, você não encontra aquilo que está buscando, embora tenha ali várias opções. E por que isso? Porque existe uma insatisfação interior que precisa ser preenchida. No caso de você abrir a geladeira ou o armário, pode ser que essa insatisfação não seja preenchida com comida, mas isso é um outro assunto. Mas é basicamente isso, né? Então, esse chamado, ele vai se manifestar de diversas formas. Eu falei de alguns exemplos, mas um grande exemplo que nós temos
foi essa grande depressão que vivemos, que foi a Covid-19. Então, muitas pessoas, com esse episódio depressivo, essa noite escura que nós atravessamos, começaram, de certa forma, a se cuidar mais, a pensar muito mais no seu bem-estar, na qualidade de vida. Houve uma crescente busca por tratamentos mentais, no sentido de acompanhamento, de terapia, porque as pessoas começaram a olhar para dentro, começaram a despertar. Outras pessoas tiveram realmente o contato com a doença em si, foram afetadas ou tiveram entes queridos que tiveram contato com a Covid e depois disso também começaram a buscar uma nova perspectiva. Mas não só de evento traumático, o chamado para a nossa vida existe. Muitas vezes ele também vai se apresentar como um insight, uma revelação mais sutil. Você pode estar conversando com alguém e ser inspirado, ser tocado. Eu, por exemplo, tive um chamado para o tarô quando eu estava lendo um livro. Foi a primeira experiência que eu tive com um tarô, mas a vivência daquele livro me despertou. Nossa, mas o tarô é isso, né? Então, naquele momento, eu recebi um chamado que brotou em mim uma necessidade de querer saber mais. Só que eu era muito mais novinha, então eu não dei muita atenção para aquilo, porque eu também não tinha esse vocabulário, eu não tinha esse autoconhecimento. Então, o chamado, ele vai se apresentar para nós de diversas formas. Mas só saber desse chamado não é suficiente. É necessário aceitá-lo e furar a bolha da zona de conforto, sair da caverna e ir compreender qual que é a mensagem, o que a vida está querendo nos dizer. E não é uma tarefa fácil. O autoconhecimento, ele é um processo de desconstrução. Então, nós já estamos vivendo um processo de desconforto, um desajustamento em relação ao que nós estamos vivendo. Então, nós já estamos convivendo com uma sensação de vazio. Então, o antigo já não nos serve, o novo ainda não se revela, nós não sabemos ainda por onde começar. E aí é quando começa um processo que é a recusa do chamado. Muitas pessoas, quando recebem um chamado para o novo, elas acabam recusando porque elas não conseguem enxergar o que está à frente. E por elas não terem aí um spoiler, vamos dizer assim, da vida, elas acabam resistindo. E o apego é um dos motivos pelo qual muitas pessoas deixam de viver muitas coisas que estão no caminho delas de plenitude. Nós nos apegamos a uma identidade, a uma imagem que nós construímos. Então, se eu deixar de ser essa pessoa aqui, com essa identidade, com essa profissão, o que serei? Então, o medo faz com que muitas pessoas deixem de lado a possibilidade de explorar novos caminhos. Um outro motivo também que faz com que as pessoas recusem esse chamado interior é a resistência social. Eu acredito que esses são um dos maiores ofensores que tem para o chamado interior. Por quê? Nós vivemos em sistemas. Então, é sistema familiar, o sistema de amigos, o sistema onde nós trabalhamos. Então, quando nós começamos a furar essas bolhas, nós começamos, de certa forma, a desenvolver novos padrões de comportamento que muitas vezes são incompatíveis com os sistemas que nós estamos inseridos. Então, nós começamos a nos tornar os diferentões, os estranhos. E muitas pessoas que ainda estão vivendo uma dependência emocional, uma necessidade de reconhecimento e aprovação, deixam de viver uma nova perspectiva por medo de não pertencer, por acreditar que serão excluídas, porque isso de fato acontece. E dentro do autoconhecimento a gente precisa ter maturidade para lidar com isso. Mas isso não quer dizer que as pessoas elas estão fazendo isso por maldade, e sim é que elas não conseguem compreender a natureza daquilo que se apresenta. Então, tudo que é estranho a mim, eu rejeito, eu não recebo. Muitas vezes, as pessoas desses grupos não vão nos encorajar para que a gente siga o nosso caminho. Então, é necessário que a gente também compreenda isso. Ju, mas que chamada é esse que eu não consigo entender? Como que eu faço para compreender isso? Aqui é interessante a gente compreender que
O chamado, ele é um movimento para o crescimento, é um movimento de busca e de exploração. Então, não existe uma fórmula e não existe algo que é exato. Cada pessoa, ela tem uma história de alma. Então, o chamado, ele vai se manifestar de formas diferentes. E esse passo que essa pessoa dá é que abre portas para várias possibilidades. Por exemplo, uma pessoa que teve a experiência com a morte de um ente querido pode começar a buscar respostas em outras religiões para encontrar força interior, para compreender um pouco mais sobre esse universo, e a partir disso ela descobre que ela se identifica com aquele caminho e ela começa a viver de acordo com aqueles princípios. E aqueles princípios fazem com que ela se sinta mais plena, mais tranquila, mais feliz e realizada. Outras pessoas podem ter uma experiência de assistir uma palestra, assistir um vídeo como esse e começar a se questionar sobre o seu trabalho. Será que eu estou fazendo realmente o que eu queria fazer? Ou eu não tenho coragem de fazer o que realmente eu sempre sonhei? Pode acontecer. Da mesma forma que tem pessoas que têm o desejo de criar algo pessoal, só que o status, os títulos, tudo que ela já conquistou na profissão que ela está, impede ela, de alguma forma, de fazer algo que é totalmente fora do que ela está fazendo hoje, por conta dessa questão da aprovação social. Então, o chamado em si, ele é uma busca para o crescimento, é uma busca para a exploração. Quais são as consequências de quando nós recusamos esse chamado interior, esse chamado para conhecer o novo? Eu diria que nós estamos dizendo não para nós, o que significa que nós vamos viver abaixo do nosso potencial. Então, nós não nos tornamos uma pessoa que poderia ser mais do que é. Então, nós teremos que lidar, de certa forma, com o vazio interior, a sensação que algo está faltando, diferente de quando nós aceitamos o chamado. Por mais que a subida da montanha ela possa ser mais íngreme e a gente tenha que ir deixando coisas de lado, para trás, atitudes, comportamentos, nós também vamos ganhando mais fôlego e mais leveza. Então, à medida que você vai buscar esse desenvolvimento, você vai se descobrindo. Não precisa se preocupar se você ainda não sabe qual é o seu propósito. Eu costumo dizer para os meus pacientes o seguinte: se você não sabe qual é o seu propósito hoje, a sua missão hoje é descobrir o seu propósito. O trabalho de autoconhecimento entra como algo muito importante e essencial no seu caminho, para que você possa se descobrir. E o autoconhecimento aqui tem o suporte emocional de uma terapia, que é essencial nessa jornada, mas você pode buscar várias formas de se autoconhecer. Então, qual que é a sacada aqui? Que muitas vezes você vai se descobrir quando você se colocar no caminho. Por exemplo, eu tenho o desejo de viver uma nova profissão, por exemplo. Mas que profissão é essa? Aí você descobre que você gostaria de ser veterinária. Então, vá assistir vídeos sobre veterinária, entender um pouco mais sobre esse universo, para você começar a abrir espaço para isso. Converse com outras pessoas, queira saber um pouco mais sobre a história delas, como que elas chegaram naquela profissão, se para você é uma questão de trabalho, para que essas histórias possam te inspirar. Da mesma forma, se você está buscando um caminho espiritual e você ainda não entendeu qual é o seu chamado, para onde você deve ir, o que você deve explorar, vá perguntar, vá explorar, não tenha medo disso, porque o caminho ele se constrói caminhando. Eu posso falar isso para vocês porque isso aconteceu comigo. Eu recebi um chamado lá atrás através de um livro a respeito da espiritualidade, mas naquele momento o conteúdo me trouxe tranquilidade, conforto, que era o que eu estava precisando, e ficou por ali. Não fui buscar viver essa vida espiritual, não fui frequentar nenhuma igreja, nenhum templo, mas aquele conhecimento, aquele chamadinho ficou ali no meu coração. E quando foi o momento do despertar, aconteceu de eu me recordar de tudo isso, que eu já vinha trilhando esse caminho. O tarô é a mesma coisa. Então, eu tive um chamado para o tarô através de um livro. Então, quando eu fui buscar conhecer sobre o tarô,
Vamos dizer assim que eu acabei aceitando um chamado que eu recebi lá atrás, que foi um insight através de um livro. Então, existem diversas formas de você compreender esse chamado. E para fecharmos aqui esse assunto, o que eu gostaria de deixar para você é que o chamado interior, ele pode ser sim desafiador, você pode se sentir confuso, vai ter momentos em que você vai se sentir um pouco em crise, estressado, mas é importante compreender que você está em um processo. Então, tenha cuidado com os excessos, busque ajuda profissional para que você possa compreender essa voz interna que te chama para esse novo sentido da vida. E Jung nos traz uma frase bem interessante que diz: quem olha para fora sonha e quem olha para dentro desperta. Então, se você está sentindo essa vontade do despertar, essa vontade de olhar para dentro, não deixe de fazer isso. Comece a reconhecer essa linguagem, o que a sua alma está pedindo, que aos poucos você vai perceber que o caminho vai clareando. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a compreender um pouco mais sobre esse chamado interior e eu te vejo no próximo vídeo.